Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Olá, muito prazer para os que não me conhecem, meu nome é Mônica. Amados, já tem alguns dias que esse louvor está queimando na minha alma. Fala sobre a mulher samaritana, que está em João capítulo 4, a partir do 4 ao 29. A qual Jesus foi até essa mulher que estava à beira de um poço, a mulher de Samaria, e Jesus vai até ela e pede água para ela. E ela, sem reconhecer Jesus, ela começa a questionar como é que ele pede água para ela, sendo ela samaritana, sendo que havia uma guerra entre o povo dela com o povo judeu. E essa mulher era a mulher que ela era excluída pela sociedade, pela sua história de vida. Então ela foi buscar água ao meio-dia. Jesus foi encontrar com ela, porque não existe acaso para Deus, existe propósito. Você está ouvindo esse vídeo nesse momento, Deus também está te chamando, assim como Ele chamou a mulher samaritana, para mais próximo dele. Ela estava ali perto daquele poço de água, só que ela queria beber aquela água que ela bebia sempre. Mas Jesus foi para mudar o cenário dela. Mas ela estava tão endurecida, por conta da religião, por conta das rejeições que ela vivia, que Jesus conversava com ela e ela não se abria para Jesus. E os nossos dias também não são diferentes, As pessoas carregam tantas marcas por conta da sua história de vida, que ainda que vá para a igreja, mas as marcas são maiores do que o próprio Jesus. Quando Jesus ele vai até nós, como foi o caso dessa mulher, ele quer que a gente pegue as frustrações e venha deixar para trás, porque a gente não pode mudar o passado, a gente pode melhorar o nosso hoje. Então, aquela mulher estava ali presa às dores dela, e Jesus falando com ela com o maior amor. Imagine você, Jesus aí do seu lado, falando com você, a presença gloriosa que é dele. Então Jesus ele não precisava constranger ninguém, porque a presença dele já constrangia o pecador. Ele não precisava gritar com ninguém, porque ainda que ele tivesse calado, era algo sobrenatural. E eu não consigo imaginar Jesus falando com a mulher e ela ali, na resistência, falando sobre ele tá pedindo água para ela. Então ele diz para ela, se ela soubesse quem ele era, que ela iria beber a água que era ele. Então tem um momento que ela se aquebranta e diz que ela quer aquela água da vida. Jesus vai mais a fundo e pergunta pelo seu marido. Ela diz que ela não tem. Ele fala, disseste bem. Tivesse 5 e o que tens também não é seu. Então Jesus foi ministrando ali a vida dela. Mas eu creio que no meio dos pecados que ela tinha, mas ela era uma mulher que tinha um coração voltado para Deus. Estava na religião errada, mas o coração dela era diferente. Creio eu que ela estava na casa dela ali, sofrendo, porque ela não queria viver as histórias que ela vivia. Por isso que Jesus foi até ela, porque Jesus veio buscar todos, mas nem todos querem Jesus. As pessoas querem que Jesus dá, mas não a libertação que ele oferece. E como Jesus conhece o nosso deitar e o levantar,
Ele foi até uma mulher a qual a sociedade rejeitava. Mas no meio do percurso, a qual ela resistia a Jesus, teve um momento que ela não aguentou a presença de Jesus e ela se rendeu a ele. A mulher que ia buscar água ao meio-dia passou a ser missionária. No versículo 29, ela larga a água que ela ia buscar e foi buscar salvar outras pessoas. Ela foi falar de Jesus para aquele povo. Quantas pessoas estão que nem essa mulher, está tão próximo da libertação, elas não querem. Ela não perdeu a oportunidade. Jesus foi até ela e ela se arrependeu. E é isso que Jesus veio fazer. Ele não veio pregar religião. Porque muitas pessoas são que nem essa mulher no passado. Estava ali próximo. Mas não bebia da água que é a libertação. A pessoa cresce dentro de uma religião e diz que vai morrer nela. Mas não tem amor pelo seu irmão, não tem perdão. Acha que tem que evangelizar para aquele lugar. E Jesus, amados, ele não fez nada disso. Ele veio mostrar que para entrar no céu, a pessoa tem que mudar. Essa mulher, ela só deu para os outros o que Jesus deu para ela. Ele deu a libertação, ele deu amor, ele deu a salvação. Mas ela quis. Ele está à porta do nosso coração todos os dias, batendo. Se você abrir, ele vai entrar. Não adianta estar dentro de uma placa e o coração está longe de Deus. É o que a gente vê todos os dias. Pessoas estão dentro de placas, mas o comportamento reflete ao mundo, não reflete a Jesus. Como é que você está hoje perante Deus? Quais são as suas obras? Será que você é uma mulher samaritana que pecou, mas quando foi até Jesus, você largou tudo e decidiu falar da palavra de Jesus? Ou você fala da sua religião? A religião não vai entrar no céu. O que vai entrar são pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus. Então, assim como Deus tem queimado no meu coração esse louvor, que fala sobre profundidade, que o Espírito Santo também venha queimar no seu coração também, a procurar se aproximar de Jesus, para você passar o que Ele te deu, que foi a palavra. Não importa se você vai falar dentro de um presídio, dentro de uma faculdade, o que importa é que você fale que Jesus, ele veio libertar, salvar, curar se ele quiser, mas o principal é levar para o céu. Então, que Deus continue, amados, ministrando nos nossos corações, porque eu sei que Ele está voltando. E ainda tem espaço para você fazer a obra. Ele está te chamando, mulher samaritana, para você entregar o que Ele te deu, que foi a palavra. Tchau, tchau. Que você venha a ser muito usado, muito usada por Deus e para Deus. Tchau.